Olá, olá, seja bem-vindo ao programa Vida em Cristo. Eu sou André Wagmacher e estamos começando mais um programa Vida em Cristo, né? Na verdade, esse momento que a gente para aqui para conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 de Daniel, né? Geralmente as pessoas lembram, ressaltam, pregam sobre as vitórias de Daniel, sobre os dons de Daniel, sobre tudo que Deus movia na vida de Daniel mediante ali a sua fé, mas a gente esquece às vezes de mencionar algumas coisas, né? Como era a vida de Daniel. Além da vida de oração, a vida de fidelidade com Deus, Daniel tinha características ali que o tornavam um homem especial na vista de Deus, né? E então hoje vamos comentar sobre esse texto, continue aí e vamos só a vinheta do programa. Então a gente vai abrir em Daniel 6, capítulo 6, né? Não sei se você está aí com a sua Bíblia, mas dá para acompanhar aí conosco na tela aí do seu computador, do seu celular, onde é que seja. E o texto fala, diante... Opa, esse é o... Bora ver o próximo versículo, começar do versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes habilidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, bora lá. Primeiro, Daniel já era conhecido ali por sua interpretação de sonho, né? No tempo de Nabucodonosor, ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos ali, e ele foi reconhecido, né? Pelo governo da época e pela população da época. E nesse outro governo, o governo de Dário, ele já estava ali como supervisor, ou seja, tinha 120 governadores de cidades ou províncias ali, e ele supervisionava para que o rei não tivesse nenhum prejuízo, ou seja, para que não levasse prejuízo, os 120 roubasse ou fizesse qualquer coisa injusta contra o rei. Então Daniel já estava ali reconhecido, como fala o texto, por suas qualidades. Ele já estava ali destacando mesmo entre os escolhidos. E então esses dons, né? Quando a gente fala em dons, tem os dons naturais que Deus nos dá. Talvez você tenha uma habilidade específica, né? Ou de desenhar, ou tem gente que gosta de apresentar, tem gente que gosta de tem habilidade com instrumento musical, outro com línguas, outro seja qual for, com animais, cuido dos animais, da lavoura, seja o que for. E também tem os dons espirituais, né? As habilidades aí que são dadas por Deus também, só que para o crescimento do reino. Mas nós não vamos entrar nisso, mas Daniel já estava ali sendo conhecido pelos dons, né, de interpretação de sonho, também pelo dom administrativo que ele fazia naquele local. E o texto, né? O texto ele nos continua falando que à medida que Daniel crescia ali a confiança perante o rei, ele acabava gerando um pouco de ciúme entre os outros chefes ali. E eles tentaram de uma forma para atacar Daniel, prejudicar Daniel, para que ele não tivesse o monopólio do poder ali perante ao rei, né? Inveja, ciúme, né? Quem nunca passou ou fez algo semelhante, né? E o versículo seguinte diz: diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Então, a gente até comentei pouco tempo esse texto, né, na igreja, e a gente discutindo ali. E então as pessoas, às vezes a gente fala que é perseguido, né, porque é cristão, é evangélico, ou seja o que for,
mas na verdade a gente pode estar perseguido apenas sentindo as consequências das nossas falhas, né? Ali os inimigos de Daniel procuravam para atacar ele de diversas formas, só que ele não tinha defeito, vamos pôr assim, né? Perante aos olhos deles. Olha só, ele era fiel, não era desonesto, era honesto, fiel e negligente, ou seja, ele era fiel ao rei. Ele não era somente fiel a Deus, mas ele também era fiel ao rei. Então, ele não aceitaria coisas que prejudicassem ao rei. Mesmo se colocado em situação difícil, ele estaria ali defendendo os interesses do rei. E na nossa vida, será que a gente é fiel quando a gente fala fidelidade apenas em casamento, né, que é necessário, mas no nosso dia a dia, no trato no trabalho, a gente é fiel com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, com o nosso chefe? Ou quando a coisa aperta para a gente, né, a gente acaba defendendo os nossos próprios interesses. Com a fidelidade, a gente defende o que é justo, o que as pessoas ali, nossos amigos, as pessoas em nosso entorno, espera que a gente realize, né, sem ser prejudicado, sem ser traído, sem ser levado para trás, mesmo em situações em que a gente pode ser prejudicado. Porque ser fiel, né, quando as coisas estão indo tranquilo, é fácil, né? Mas fiel, quando algo pode nos prejudicar, já é uma coisa mais difícil. Mas Daniel, ele era fiel, ele era honesto. Ele ali, além de não deixar ninguém roubar ou prejudicar o rei, ele também não pedia suborno, que ele poderia pedir suborno ali para fazer coisa, para os outros fazer coisa errada. Mas ele tinha um caráter ali moldado, ele tinha um caráter firme e honesto, né? Diante daquilo que ele propunha ali, e isso atrapalhava as trapaças das outras pessoas, né? Então ele era fiel, honesto e não era negligente. Talvez você pode até falar, não, mas eu sou fiel, eu sou honesto. Mas quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações em que a gente deixa de fazer algo que deveria fazer? A gente é omisso, não coloca a nossa opinião, a nossa posição quando deveria colocar. A gente não fala não quando deveria falar. Aí, muitas vezes até mesmo a gente vê, né, que a gente vê, minha esposa professora, a gente vê em escolas, criação de filhos, né? Muitos pais ali não sabem nem o que está passando na escola com os filhos. Isso é uma negligência, isso é uma omissão, e depois é omisso na criação dos filhos e depois vai ver as consequências e não sabe por que aconteceu, por causa da omissão. A gente pode ser omisso no trabalho, deixar que coisas aconteçam, até mesmo porque talvez não seja a sua obrigação, mas a gente é omisso porque não faz o que deve ser feito. A gente pode ser omisso em casa, omisso no casamento, omisso em todos os locais que a gente está, né? E Daniel, ele não era negligente, ele não deixava as coisas passar. Ele não era omisso. Então ele tinha essas qualidades. Era fiel, honesto e negligente. Então, o caráter de Daniel era um caráter que mostrava a fidelidade que ele tinha com Deus. Quando Jesus nos chama para nos salvar, ele nos chama também para que moldemos o nosso caráter com o caráter de Cristo. A gente está falando de caráter de Daniel, que era um homem, mas Deus nos chama para desenvolver em nós o caráter de Cristo. Não existe uma vida com Cristo sem uma busca pela nossa moldagem, né, do nosso caráter. Se a pessoa diz se converter a Cristo e está 5, 10, 20, 30 anos com o mesmo caráter, com as mesmas falhas e não busca melhorar, a gente pode até falar, meu Deus, cadê o caráter de Cristo? Muitas vezes pessoas que se falam religiosas, se dizem religiosas, têm um caráter até mesmo pior ou mais duvidoso, mais frágil do que pessoas que não conhecem a palavra de Deus.
E isso a gente deve questionar na nossa vida. Será que a gente, na nossa caminhada, a gente está aprendendo, nos moldando, nos transformando a cada dia, ou o nosso caráter continua da mesma forma em que estava? Então, só um minuto, só um minutinho. Então, a gente deve se questionar isso, né? Será que a gente está sendo honesto nas mínimas coisas que a gente faz? Se a gente está melhorando a cada dia, claro que a gente pode, ainda tem falhas, a gente está em um caminho de aperfeiçoamento, mas se a gente não está sendo transformado a cada dia, nós estamos sendo omissos, nós estamos sendo infiéis, nós estamos sendo desonestos nas mínimas coisas. Eu até comento, às vezes, são coisas que para a gente é banal. Talvez é uma ilicitude que aos nossos olhos é comum para o mundo. E no último parágrafo fala: finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Aí sim, eles não acham nada no caráter de Daniel e eles tentam atacar a fé de Daniel. Que aí entra na cova dos leões, em que o rei acaba criando a lei, né? A lei induzida por eles, que ninguém poderia adorar por 30 dias outro não além do rei. E Daniel foi pego nessa armadilha, foi preso, levado na cova dos leões, mesmo contra a vontade do próprio rei, mas Deus o salvou, o livrou. Não vamos entrar nesse ponto, nessa parte da história que a gente já conhece mais fundo. Mas isso que a gente tem que ver. Daniel viveu coisas maravilhosas vindas de Deus, mas Daniel tinha um caráter apurado, um caráter aperfeiçoado. Ele deixava Deus o aperfeiçoar, ele deixava Deus o transformar. E Deus nos chama para ser transformados hoje, não é amanhã, é hoje. Ó Deus poderoso, colocamos nossas vidas em tuas mãos, meu Pai. Que o teu Espírito Santo esteja nos guiando, nos transformando, revelando aos nossos corações todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, meu Deus. Ó Deus poderoso, que nossos corações estejam quebrantados para o teu mover, para a tua palavra nos transformar. Ó Deus, sabemos que somos falhos, sabemos que por nós mesmos não temos força, mas que o teu Espírito Santo esteja nos guiando e nos fortificando, para que nada nos tire do teu caminho. Está repreendido todo mal, todo espírito que queira nos desviar do teu caminho. Ó Deus, queremos ter o caráter de Cristo em nossas vidas. Nos molde, nos transforme a cada dia mais. Te agradecemos por tudo, por tua graça, por tua misericórdia, pelo sacrifício do teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Então, fique na paz, que Deus abençoe a sua vida e que estejamos aí buscando uma vida de santificação a cada dia, nos transformando, melhorando o nosso caráter e a nossa intimidade com Deus. Forte abraço, se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Fique na paz, até o próximo programa Vida em Cristo. Forte abraço para você.